Fala, meus queridos, tudo belezinha? Pelo visto, nem tudo tá belezinha, né? Essa rodada aí pregou uma peça em muita gente, a grande maioria dos cartoleiros, né? Mas não tem o que falar muito, né? Bola pra frente, não se olha pra trás, vamos pra segunda rodada e vamos buscar essas cartoletas aí perdidas aí. Simbora? Vamos lá, pessoal. Vamos começar pelo gol, né? Que é por onde se começa. Um bom time começa por um bom goleiro, certo? A gente vai agora aqui, ó, fazer a filtragem pela variação. Por que pela variação? Porque essa segunda rodada, diferentemente da primeira, você tem que escalar jogadores que valorizaram. Por quê? Como vai ser feita a média entre a primeira e a segunda rodada, os jogadores que alcançaram uma boa pontuação na primeira rodada tendem a valorizar na segunda, porque vão precisar de poucos pontos. Alguns deles até se negativarem vão valorizar mesmo assim. Por quê? Porque você vai pegar o preço que ele atingiu, certo? Vai multiplicar por 45% e aquela é a pontuação que ele tem que alcançar na média da segunda rodada, certo? Então é fácil fazer essa conta. Olha, quem tiver dinheiro e cartoleta suficiente para escalar esses primeiros goleiros aqui, os mais valorizados, certo? Como o Tiepo da Chapecoense, como o Tadeu do Goiás, certo? Podem fazer e vale a pena. E mesmo que eles venham fazer uma pontuação baixa e alguns deles até negativar, ainda vão continuar valorizando, tá? Mas como a gente valorizou poucas cartoletas, certo? A gente vai optar por um goleiro mais barato, mas que mesmo assim valorizou, certo? É o Felipe Alves, do Fortaleza. Por que o Felipe Alves do Fortaleza? Porque o Felipe Alves do Fortaleza, né, ele enfrentou o Palmeiras. E mesmo tomando de 4, né, Aliança Parque, ele fez 5 defesas difíceis. Então quer dizer que é um goleiro que conseguiu pontuar mesmo sofrendo 4 gols. Certo? Assim como o Alexander, também o goleiro do Vasco. Mas nesse primeiro momento, né, a gente vai ficar com o Felipe Alves, porque o Fortaleza vai jogar em casa e vai enfrentar o Atlético Paranaense, que fora de casa já não tem o mesmo desempenho quando joga na Arena da Baixada. É o nosso goleiro. Nós vamos agora para a nossa dupla de zaga. Da mesma maneira, buscando jogadores que valorizaram e pontuaram bem na primeira rodada, a gente também vai escalar a nossa dupla de zaga. Nós vamos optar agora pela segurança, certo? A gente vai escalar o Pedro Jeromel, porque mesmo, tá, o Grêmio sofrendo gols e ele perdendo o SG, ele fez 5 roubadas de bola no jogo, não cometeu nenhuma falta, não tomou cartão. Enfim, o Jeromel, ele está acima da média, certo? Ele é um jogador de segurança. E pode ter certeza que contra o Avaí, mesmo o Grêmio sofrendo gol, a tendência é que ele consiga ainda valorizar, porque ele vai roubar ainda uma ou outra bola, certo? E o confronto entre o Avaí e o Grêmio favorece o Grêmio. Nas últimas 5 partidas, foram 3 vitórias do Grêmio dentro da ressacada, né? Um empate e apenas uma vitória do Avaí. Então tá valendo a pena o Jeromel, certo? Por tudo que ele representa, certo? E o desempenho dele dentro de campo. Outro zagueiro, tá? A gente vai com o Manuel. Tem umas anotações, o Manuel do Corinthians. Por que o Manuel do Corinthians? Apesar do Corinthians e Chapecoense nos últimos 5 jogos lá terem confrontos equilibrados, né? A maioria das vezes dá empate, foram 3 empates os últimos, com 2 vitórias do Corinthians. Exatamente. Nós vamos botar no o Manuel também. E eu vou explicar aqui o porquê que eu estou fazendo isso agora. Porque, gente, devido aos resultados da primeira rodada, eu acredito que os times grandes, como o Grêmio, Corinthians, como o Internacional, como o Cruzeiro, eles não vão se dar ao luxo de perder a segunda partida do Campeonato Brasileiro, segunda partida seguida. Isso não acontece. Esses times grandes geralmente vão ganhar os seus confrontos dentro de casa. E o Grêmio vai buscar a vitória contra o Avaí fora, com certeza. Então eu vou optar o quê? Em escalar jogadores que valorizaram na primeira rodada e que fazem parte desses times. Claro que uma outra peça vocês vão ver que a gente vai botar diferente, por causa da valorização. Claro que todos eles com potencial real de pontuar, certo? Mas vamos para a lateral. Lateral já de todas as posições dessa rodada, para mim está sendo uma das mais difíceis de escalar. Porque você não tem muita opção, tá? Ou você bota o Bruno Pacheco, que valorizou muito, né? Ou os laterais do Goiás, certo? Na minha opinião, os laterais do Goiás são as melhores opções, já que vão jogar em casa e contra o São Paulo, tá? O retrospecto aqui de Goiás e São Paulo é bem equilibrado, tá? São 2 vitórias para cada equipe nos últimos 5 jogos e um empate. Mas pelo fator da valorização, tá? Qualquer um dos dois, se fizerem um pontinho,
eles já vão começar a valorizar, certo? Mesmo perdendo o SG, a chance é grande de valorizarem. Então eu vou ficar com o Kelvin, certo? A tendência dele vai ser valorizar, assim como a do Jefferson, certo? Não que o Samuel Xavier, por exemplo, não seja uma boa opção, só que vai enfrentar o Cruzeiro. E como eu falei, esses times grandes que perderam a primeira rodada, eles não vão perder essa segunda rodada, eles vão fazer de tudo. E ó, e tem outra. Não adianta falar em poupar tudo que eu acredito dessa vez, nesse meio de semana não vai acontecer, porque vai ter jogo da Libertadores, Copa do Brasil, enfim, só na outra semana. Se eles forem poupar, vai ser no final de semana, não agora no meio de semana. Então, se algum jogador ficar de fora, é por questões técnicas, físicas ou até mesmo de opção do treinador, tá? Nosso outro bom lateral aqui, ó, é o Fábio Santos, tá? Porque valorizou na primeira rodada, vai jogar contra o Vasco, certo? Lá em São Januário. E todo jogador que for batedor oficial de pênalti do seu time tem grande chance de pontuar bem. Claro, aconteceu aquilo com o Luciano. Gente, é um acaso. Futebol é assim, pode acontecer? Pode, certo? Mas se você não apostar nos jogadores que são batedores oficiais dos times, você então vai apostar em quem? Jogador que não pontua em nenhum scout? É complicado, entendeu? O outro jogador, eu acho que mais por motivo de segurança também, vai ser o Wagner. Vamos dobrar a zaga do Corinthians? Vamos dobrar a zaga do Corinthians, porque o retrospecto favorece o Corinthians. E o Corinthians dentro de casa dificilmente toma gol. Claro que nos últimos jogos anda tomando um gol ou outro aí de maneira infantil, mas como eu falei, vou repetir de novo, esses times não vão se dar o luxo de perder na segunda rodada. Porque, veja bem, se o Corinthians perdeu na estreia, se o Corinthians agora dentro de casa perde de novo, o Carrilho vai ficar por um fio. Podia ser até o Tite, entendeu? Corria grande risco de ser demitido. Então eles vão fazer de tudo para realmente vencer esses seus jogos, tá? Todos esses clubes que eu falei. Então a gente vai dobrar a zaga, mesmo porque aqui, ó, o Wagner, juntamente com o Elar do Flamengo, são os maiores ladrões de bola do país em 2019 agora, certo? O Wagner em quantidade, o Elar em média, certo? No último jogo, o Elar roubou 7 bolas. Wagner, vou dar uma olhadinha aqui. Wagner no último jogo, mesmo perdendo, roubou 3 bolas. Por isso que ele ainda conseguiu pontuar e valorizar um pouco. Certo? Por esse motivo a gente vai escalar o Wagner e dobrar a zaga do Corinthians. Certo? Vamos lá para o nosso meio de campo então. Tentar fazer um vídeo mais rápido, porque a rodada já está aí, não dá para fazer muita edição. Vamos ser mais objetivos. Ó, no nosso meio de campo, vou escalar o Cuejar. Por tudo que eu falei agora, pelas roubadas de bola. Por quê? Porque o Inter precisa da vitória. Com certeza o Flamengo vai jogar provavelmente um contra-ataque, tem um ataque veloz, o Inter pode vir até sofrer gol realmente. Mas eu acredito que o Inter vai tomar a iniciativa do jogo, vai querer ficar mais com a posse da bola, vai agredir mais. E com isso aumenta a possibilidade de Cuejar fazer mais roubadas de bola, que é a especialidade dele. Ele fez 7 no último jogo. Né? Vamos para outro meio de campo nosso, né? Vou pegar aqui, ó, as minhas anotações. Aqui vai começar agora, a gente vai seguir essa cartilha de pegar jogadores valorizados. Para quê? Para que eles continuem valorizando na segunda rodada. Só que a gente vai abrir 2 exceções aqui no nosso time, tá? Uma delas vai ser o Rodriguinho. Por que o Rodriguinho? Vou dar uma olhadinha aqui, ó. Rodriguinho. O Rodriguinho tá muito barato, gente. O Rodriguinho precisa fazer apenas 1.9 para começar a valorizar. E como vai jogar dentro de casa e o Cruzeiro perdeu na estreia, e não vai querer perder de novo e vai com força máxima, tá? Acredito eu. O Rodriguinho é um dos jogadores ali do meio de campo para frente que tem grande chance de fazer um gol ou dar uma assistência, tá? Não menosprezando o Ceará. O Ceará fez uma grande partida dentro de casa, ganhou do CSA. Nesse momento não é parâmetro para ninguém, mas eu acredito que o Cruzeiro vai impor seu jogo dentro de casa e vai conseguir ganhar esse jogo. É franco favorito. Ainda mais pela necessidade de ganhar, tá? Nosso outro jogador de meio de campo, eu anotei aqui, vai ser outra aposta nossa, mas que também valorizou e pode vir a valorizar mais um pouco. Vai ser o Alisson, tá? O Alisson dos Santos. Por que o Alisson dos Santos? Porque ele não precisa de muito para valorizar. Deixa eu ver quanto é que o Alisson tá precisando para valorizar. Pesquisar aqui. O Alisson dos Santos precisa de 1,7 para valorizar. Qualquer roubada de bola ele já começa a valorizar. Sendo que na última partida, o Alisson roubou 4 bolas. Tá? Isso é porque ele não saiu jogando, né? Vocês perceberam, quem viu, quem assistiu o jogo, viu que o Santos São Paulo deu um nó, né, no Grêmio. Ele botou um time totalmente diferente do time que costuma jogar em casa, certo? Inclusive botando o Rodrigo no banco,
botando o Alisson no banco, botando vários jogadores que geralmente são titulares, acabou saindo com 3 zagueiros, o time jogou muito bem, né, e acabou vencendo o Grêmio lá na arena, certo? Agora eu acredito que vai voltar, tá? Apesar do desempenho ter sido bom desses jogadores que saíram como titular, vai voltar aos titulares agora dentro da Vila Belmiro, certo? E o Alisson vai acabar jogando, porque o meio de campo do Santos é ele e o Sanches, né? Ali pra frente, e praticamente o Santos joga com 4, né? O meio de campo chegando ali, junto com o Rodrigo, né? E até eu não sei se o Sacha vai sair jogando, tenho essa dúvida. Seria uma boa opção pela valorização. Mas enfim, como a gente não tá com muita cartoleta, como um jogador de segurança, que geralmente rouba muita bola, chuta bem a gol, né? Ele tende a pontuar bem jogando em casa. Para o nosso ataque. Bom, gente, toda vez que vocês pegarem aqui e botar para filtrar pela variação, né, pelo ganho de cartoletas, qualquer um desses jogadores que estão aqui no topo são excelentes jogadores, porque a maioria deles pode até negativar ou pontuar pouco, ainda vai valorizar, tá? Como a gente não tem cartoleta, a gente vai ter que descer um pouquinho, né? E a gente vai apostar em um jogador, certo? E já vou dizer porque ele está sendo mais escalado e realmente tem que ser escalado, por mais que tenha desvalorizado, porque acabou tomando um cartão amarelo no final do jogo, né? Mas deu uma assistência, senão estaria valorizando um pouquinho. É o Fred, tá? O Fred é o artilheiro do Brasil em 2019. O cara tá fazendo gol em quase todo jogo, certo? O Cruzeiro vai jogar em casa, tem essa necessidade da vitória, né? Não vai querer perder 2 seguidos. Então o Fred vai estar no nosso ataque. Juntamente com o Fred, a gente vai optar pelos jogadores que valorizaram e vão jogar em casa com chance de pontuar bem, tá? E assim continuar valorizando. A gente vai escalar o Wellington Paulista, porque também acredito que o Fortaleza acabou sofrendo lá a derrota para o Palmeiras, mas realmente o Palmeiras, assim como o Cruzeiro, Flamengo, né, Grêmio, não dá para se comparar a esses times menores, né, que não tem tanto poder financeiro, né. Mas eu acredito que jogando em casa, o Rogério Ceni está com esse time na mão, já está trabalhando lá há 2 anos, apesar do Wellington Paulista ter chegado há pouco tempo. Mas me parece que é o homem de confiança dele no ataque, porque nos últimos jogos de Fortaleza eu percebi e o Rogério substitui sempre um ou outro atacante, acaba mudando ali no decorrer da partida, mas o Wellington acaba jogando sempre os 90 minutos, tá? E eu tô com esperança, alguma coisa me diz que o Wellington Paulista pode fazer um gol, tá? Porque o Atlético, o desempenho dele fora de casa não é tão bom quanto dentro de casa, né? Então a gente vai botar o Wellington. E o nosso terceiro e último atacante, eu acho também que vai ser escalado na maioria dos times, certo? Pelo fato de jogar em casa e também por ter valorizado bastante. Tá? É o Marrone, tá? O atacante do Vasco. Eu vi o jogo do Atlético Paranaense do Vasco, né? E teve praticamente só dois jogadores que se destacaram, né? Foi o goleiro do Vasco, que apesar de ter tomado 4 gols, fez 6 defesas difíceis. E o outro foi o Marrone, que participou muito do jogo, certo? Brigou muito. Ele foi dele a assistência, o gol do Bruno, né? E fez 5 finalizações e cometeu 2 faltas. Enfim, ele brigou bastante, é um jogador novo. As partidas que fez pelo Vasco esse ano no Carioca se destacou. E eu acredito que dentro de casa, em São Januário, apesar do time do Vasco ser um time meio para trás, um pouco frágil, do meio para frente ele tem umas peças ali de respeito, tá? E o Atlético Mineiro não tá com a defesa tão consolidada assim, né? Aliás, os titulares, em tese, né? Os 4 zagueiros lá são conhecidos e famosos, né? Os 2 titulares, em tese, ainda estão no departamento médico. Eu não sei se o Hever talvez esteja aprovado, esteja voltando, tá? Mas o Igor Rabelo ainda tá no departamento médico pelas informações que eu vi. Tá? Certo? Então, com isso, a gente fechou o nosso ataque. Vamos agora rápido para o nosso técnico, né? Técnico da mesma maneira, para não tem muita opção, porque sobrou apenas 8 cartoletas no nosso time, né? De todos que tem aí, que valorizaram um pouquinho, tem chance de valorizar mais um pouco, até mesmo pontuar bem, eu vou com o Claudinei Oliveira, tá? O técnico do Goiás. O Goiás surpreendeu o Fluminense no Maracanã, certo? Aliás, o Goiás vinha muito bem esse ano. Estava entre os 3 melhores clubes em desempenho, juntamente com o Cruzeiro, né, e com o Grêmio. Acabou demitindo o Barbieri porque perdeu o Campeonato Goiano, né? E é coisa do futebol, porque no fundo é um time bom, né? Tinha um retrospecto bom esse ano. E o Claudinho Oliveira parece que pegou o time em andamento, não mudou muito e vai continuar fazendo um bom trabalho. Então eu vou apostar no Claudinei, tá? Porque ele também tem chance de pontuar e valorizar, certo? Com isso a gente fecha o nosso time. E vamos colocar o capitão. Bom, o capitão a gente vai dar uma arriscada, já que a gente está fazendo de tudo aqui para
valorizar, né? Já que a gente não conseguiu na primeira rodada, vocês podem ver. As únicas apostas em termos de valorização é o Rodriguinho e o Fred. Por quê? Porque o Cruzeiro vai jogar em casa e realmente são jogadores que têm potencial para isso. E diante disso tudo, eu vou colocar como capitão o Fred, né? Vai que o Fred faz um ou outro gol aí, né? Ou faz um hat-trick aí, né? Já que ele já fez esse ano, né? Vamos botar o Fred na esperança que vai dar certo, certo? Vamos confirmar nossa escalação. E nosso time vai assim, ó. A segunda rodada em busca da valorização. A gente não está focando tanto em pontuação, porque a gente é obrigado a valorizar, já que a gente não conseguiu tantas cartoletas assim na primeira rodada. É praticamente obrigação, tá? Pessoal, então é isso. A primeira rodada realmente surpreendeu muita gente, né? Como nessas primeiras rodadas a gente precisa realmente dessas cartoletas, não vamos se desesperar. Eu vi por aí que tem muita gente se desesperando, escalando de qualquer jeito, em busca de uma pontuação já, arriscando a valorização. Não, a gente tentou ser um pouco mais conservador, certo? Tentamos escalar os jogadores e valorizarem, foram bem na primeira rodada e podem vir a continuar valorizando na segunda, né? Devido à média, e arriscamos ali no Fred e no Rodriguinho, porque o Cruzeiro vai jogar dentro de casa e necessita dessa vitória, né? Não vai querer perder duas seguidas, tá? Pessoal, se gostaram do vídeo, deixa um like, dá aquela força pra gente. A gente pesquisa, a gente vai atrás, a gente tenta ajudar vocês de toda maneira, né? Se for possível para escalar bem. Às vezes dá certo, na grande maioria das vezes dá. Mas às vezes pode dar uma zicazinha aí ou outra, né? Paciência, faz parte da vida. Por isso que o futebol é tão apaixonante, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, certo? Ativar o sininho para notificação para receber mais vídeos, assim como também se inscrever, né, nos seguir nas redes sociais, porque é lá que a gente acaba às vezes atualizando os times em cima da hora, porque por aqui fica meio difícil, tá? Mas, gente, obrigado mesmo de coração. Um beijo para todos, fui.